Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho, né? Gente, é muito bom quando a gente é convidado a fazer palestra, porque a gente tem que estudar, né? Então, assim, estudar um pouco sobre o Sermão do Monte é algo que todos nós deveríamos fazer todos os dias. Não dá para falar sobre o Sermão do Monte todo, com certeza, mas dá para falar muito sobre o Sermão do Monte. A gente poderia ter um curso de uma vida inteira, estudar frase por frase, mas nós vamos falar um pouquinho mais rapidamente, né? E eu peguei 3 pontos que eu acho extremamente importantes. Não tem o que não é importante, entendeu? No Sermão do Monte, mas eu peguei 3 pontos que eu gostaria de falar. Então, sobre as reflexões sobre o Sermão do Monte, nós temos o Sermão do Monte é dividido em 3 partes. As bem-aventuranças, que muitos acham que o Sermão do Monte é só bem-aventuranças. Não. Ele tem as bem-aventuranças, que são as frases, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. E a gente deveria, essas bem-aventuranças, estudar muito. A segunda parte, que é extremamente reflexiva para nós, que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Essas 2 frases que estão na Bíblia, depois eu vou ler ela por completo, é algo que vai fazer o quê? Que nós possamos trazer o divino que está em nós para fora. Que a gente consiga colocar, que nós consigamos acreditar que somos partes do divino. E a terceira parte é o cumprimento das leis e dos profetas. Essa terceira parte, que vai até o final do capítulo 7 de Mateus, ali tem todas as atitudes que nós deveríamos tomar na vida. Quando a gente tem dúvida, então eu tenho que tomar uma decisão. Eu não sei como eu vou fazer. Vai lá no Sermão do Monte, vai lá, dá uma lidazinha. Lá nessa terceira parte é onde ele fala sobre não julgueis, perdoar para que seja perdoado. Ele fala sobre as leis, né, que nada passará, que nenhum jota ficará sem ser cumprido, tudo aquilo que deve ser cumprido. Então, assim, ali tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa atitude, para a nossa vida. Não adianta lermos o Sermão do Monte falando assim, tá vendo, meu irmão precisava ler, meu marido, minha mulher. Não, é você. É você com você, tá bom? Então nós vamos... Acho que não tá. O Sermão do Monte foi um belo dia que Jesus se reúne com os discípulos e um monte de gente. E naquele momento ele começa a proferir o segundo código moral da humanidade, o segundo código mais completo que a humanidade tem até hoje. Nós não temos nenhum código moral. O primeiro são os 10 mandamentos, né? Que é o primeiro código moral da humanidade. Os 10 mandamentos, que poderia ser resumido em algo que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu fizer isso, eu estou cumprindo todos os outros mandamentos, porque quem ama a si mesmo, ama seu próximo e ama a Deus, não mata, não rouba, não cobiça, não faz nada daquilo que está escrito no resto dos mandamentos, tá? Mas o que nós temos hoje? A humanidade falta um pouco de amor próprio. A humanidade vive hoje ainda na ilusão. O que nós temos hoje de mais grave na nossa sociedade? Droga. Por que a droga está tão disseminada? Porque as pessoas não querem viver a realidade. Porque a realidade às vezes é dura da nossa vida. E a gente tem que encarar essa dureza. Seja ela problemas financeiros, seja ela perda de entes queridos, seja ela pessoas difíceis que estão ao nosso lado, que eu sei que ninguém tem aqui, ninguém tem nenhum desses problemas, graças a Deus. Então, mas a gente tem que encarar. Sabe quando a gente perde um ente querido e de repente a gente fala assim... eu vou morrer, meu Deus do céu, eu perdi. E já alguém vem e já mete um antidepressivo, um ansiolítico. Gente, a dor tem que ser vivida.
ela tem que ser esgotada. Não adianta eu querer esconder de mim. O Brasil hoje é o país que mais usa antidepressivo no mundo, porque quer esconder o que sente. Nós não podemos fazer isso. Então, se nós buscarmos no Evangelho de Jesus, por que eu falo Evangelho de Jesus? Porque muitos o buscam no Velho Testamento. Nada contra o Velho Testamento. Estudar o Velho Testamento é ótimo, para a gente poder entender tudo para até chegar a Jesus. Mas se eu quero saber como eu devo me comportar, eu devo ler o Novo Testamento, tá? Porque o Velho Testamento tem alguns comportamentos que só faz sentido naquela época. Não comer carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco estraga muito fácil, eles estavam no deserto e não tinha geladeira, né? São várias coisas. Guardar o sábado, né? Hoje isso não é mais cabível. Nós deveríamos guardar um dia da semana, seja ela qual for. Hoje a pessoa que trabalha por escala, um dia pega a segunda, outro dia pega a terça. Então, o dia do seu descanso é se voltar um pouco para Deus. Não importa se seja sábado, domingo, segunda. Se a gente for levar o Velho Testamento ao pé da letra, a gente vai estar bem complicado. Vamos olhar Jesus, o que Jesus fez. Então, o Sermão do Monte, ele vem dar essa clareza para nós, tá? Opa, voltei. Então, o primeiro é as bem-aventuranças, que fala sobre como eu posso ser bem-aventurado. Ele fala, bem-aventurados os aflitos. E o que acontece hoje em dia, como eu acabei de falar? A pessoa está numa aflição, ela tem que buscar um remédio. Ou se não for um remédio lícito, ela vai no ilícito. Ela vai na droga. Ela tem que buscar o quê? A bebida, o cigarro, como se isso fosse remédio. Para quê? Para sair das aflições. Então, nós não podemos mais viver dessa forma. Nós vivemos, principalmente, né, nós que viemos do catolicismo, tem um textozinho aqui no livro, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, que ele fala assim, eu vou ler, parece ser muito complicado, mas vocês vão entender. O Evangelho não se reduz a breviário para a genuflexório. O que é isso? Lembra na igreja que tem aquela madeira para a gente se ajoelhar? E aí a pessoa vai e reza? Breviário é o livrinho que a gente tem na mão lá dentro da igreja, né? Então ele está falando que o Evangelho ele não se reduz a isso. Então eu não estou bem, eu vou lá, ajoelho, rezo e tudo se resolve. Ele não se resume nisso. O Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O que ele quer dizer aqui? No templo eu ajo de uma forma, na oficina, no trabalho, na empresa, na indústria, eu ajo de outra. Então, assim, não, dentro do meu trabalho eu posso corromper, eu posso fazer as coisas erradas, mas lá eu vou no templo e Deus me perdoa. Sabe que é assim que funciona? Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós somos aqui, quando estamos aqui, ouvindo a palavra ou falando a palavra, ou eu não sou em lugar nenhum. Ninguém é santo, nós somos humanos, todos nós temos erros, tá? Ficamos nervosos, temos vários problemas na vida, tá? Mas a gente tem que parar e refletir. Por que eu vou agredir alguém porque eu tô assim? Eu não sei se vocês viram, mas é uma coisa horrorosa. É um vídeo que está passando, o cara estacionou o carro e caiu uma manga em cima do carro dele. Ele desceu, pegou a manga e atirou no portão do cara que é onde tinha a mangueira. E pegou o revólver e ficou esperando o cara sair. Porque a manga caiu em cima do carro dele. É o que nós estamos vendo hoje. O que é isso? É desequilíbrio, gente. Total desequilíbrio. Eu estava sentada vendo aquelas imagens lindas, achei maravilhoso, melhor do que frase, porque você penetra naquelas imagens. Aquilo é Deus puro. Alguém já viu Deus? Alguém já abraçou Deus? Não.
Nenhum de nós. Onde nós vemos Deus? Nós temos que ver Deus em nós, no nosso semelhante e na natureza. Não dá para ver Deus. Por enquanto, nessa condição evolutiva que nós estamos, não dá para ver Deus. Então nós precisamos começar a ver Deus aonde Ele realmente está. Se nós olharmos e vermos como nós funcionamos, o nosso corpo físico, como Deus, aquelas imagens lindas, como que Deus faz a natureza sobreviver. Então vamos parar para pensar, tá? Então não é para a gente ser uma pessoa no templo e outra pessoa na oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. O que ele quer dizer? Louvamos Deus na igreja e menoscabamos Ele na rua. Não damos a mínima atenção ao que Ele nos pede. Eu sou uma pessoa aqui e uma pessoa lá fora. E não é isso, Deus nos quer por inteiro. O que realmente nós somos. Quanta gente está em casa reclamando, hoje é domingo, pô, não tenho dinheiro para comer fora, tenho que fazer comida, meu Deus. Você tem comida para fazer, meu amor. E o que não tem? Sabe aquele que reclama, eu tenho que pegar condução todo dia, não tenho um carro, mas você tem perna. E aquele que não tem perna, tem muleta ou cadeira de roda. E quem não tem nem perna, nem muleta, nem cadeira de roda? Vocês entendem que sempre terá alguém com menos que nós? Muitas vezes reclamamos de comer só batata e jogamos as cascas no fundo do quintal e a casca some. Alguém pega as cascas para comer. E eu não me dou conta disso. Então por isso que a vida está difícil. Hoje, ela está desafiadora. Porque todo mundo quer ter, mas não quer ser. Então se eu vou me aprofundar nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, eu tenho que ser. Eu tenho que respeitar a natureza desde o reino mineral, vegetal e animal. Eu tenho que amar o meu semelhante. Porque não dá para amar a Deus sem amar meu semelhante. Ou a natureza, ou tudo aquilo que Ele criou. Como que eu vou demonstrar o amor de Deus a Deus? Como eu vou demonstrar o amor a Deus? É amando aquilo que Ele criou. Mas não, eu faço fofoca com o vizinho, eu faço encrenca dentro da empresa, eu brigo o tempo todo dentro de casa, e depois eu bato no peito e diz que ama a Deus. Que Deus você ama? E todos nós fazemos isso. Quantas vezes eu me pego fazendo alguma coisa, na hora me vem aqui na consciência, aqui no meu ouvidinho, o que você falou lá na palestra? Porque isso é um aprendizado que nós temos que colocar na nossa vida prática, não só aqui dentro do centro espírita. Então vamos... Aí o que ele fala aqui, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-los nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Quando Jesus fala, entre no templo e faça a oração ao Pai, aí você vai sair procurando uma igreja, procurando um centro espírita. Não, o templo é você. Fecha seus olhos e penetre dentro do teu próprio quarto escuro ou claro e procure ali a parte de Deus que está em você, que está em mim, está em todos os lugares. Não dá para ser diferente, gente, principalmente para nós, que além de sermos cristãos, somos espíritas. O espiritismo traz para todos nós uma clareza maior de pensamento. E nós precisamos disso. Nós precisamos muito disso. Então ele é o mais completo código moral da humanidade, tá? Como a gente já falou. Eu peguei essa frase, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa frase das bem-aventuranças, para mim,
é o que a doutrina espírita nos diz. A doutrina espírita é uma doutrina evolutiva. Nós evoluímos, nós não somos o mesmo de ontem, o mesmo da encarnação passada. A cada passo, a cada dia, alguma coisa a mais é acrescentada em nós. E nós vamos evoluindo, passo a passo. Por isso não devemos julgar o outro. O outro não é você. O outro pode estar abaixo de você, mas pode estar acima de você. Ele pode estar abaixo em algumas coisas, em alguns defeitos, e acima de você em qualidades. Porque nós estamos misturados. Se não fossem os mansos, se não fossem os pacíficos, o que seria do mundo? Porque os mansos e pacíficos vão impregnar os violentos. E a mudança ocorre quando a mistura se faz. Nós vivemos um mundo de dualidades. É bem, o mal, é noite, dia. E nós precisamos ter a dualidade, porque senão nós não escolheríamos, não saberíamos escolher o que queremos. Então, ele está dizendo que quem for manso vai herdar a terra. Porque um dia a terra será somente dos mansos. Olha que coisa maravilhosa. E esse dia está se aproximando. Ah, mas a violência está muito grande? Tá, realmente. Mas não está mais violento do que foi um dia. Tá? Lembrem disso. Ah, como não? Eu não gostei do que ela falou, hoje está muito violento. Gente, por acaso a gente anda na rua e vê gente crucificada na cruz? A gente anda na rua, vê gente enforcada nos postes? Existe gente que é enforcada, existe tudo isso ainda hoje. Mas é aceito pela sociedade? Outro dia eu falei, acho que já falei aqui, que eu gosto de repetir isso, porque as pessoas estão tão depressivas, estão tão vendo as coisas tão de uma maneira pessimista, que não conseguem enxergar as grandes evoluções que nós já passamos. Aqui tem muita gente que tem a minha idade, 18 aninhos, um pouquinho mais, né? Tem bastante gente que deve se lembrar que quando eu era criança havia carrocinha. Que quando começou a carrocinha, chegou, todo mundo corria atrás dos cachorros. O meu já foi levado várias vezes, eu tinha que ir lá buscar. Eles eram laçados, jogados num caminhão, levados para um depósito, e se não fosse resgatado, eles eram mortos. Pelo menos nas grandes capitais, isso não existe mais. O povo lutou contra isso, mas na época ninguém falava nada. Era totalmente aceito isso. Certo? Isso não tem mais. Ninguém mais faz assim como há 250, 300 anos atrás, quando ia haver um enforcamento na praça, um falava para o outro, não ligava porque não tinha telefone, né? Batia na vizinha, coloca sua melhor roupa, hoje vai ter enforcamento. Cara, isso não existe. Existe maldade, da mesma forma que existiu no passado, mas é uma maldade que não está mais sendo aceita pela grande maioria. Então muita coisa evoluiu. Muita coisa foi acrescentada. E foi por quê? Porque nós estudamos. Então vamos lembrar que quando conseguirmos ser mansos e pacíficos, a Terra será um novo mundo para nós. E isso vai acontecer, porque Ele mesmo falou. Ele fala aqui, vós sois o sal da terra. Vamos ver o que ele completa aqui. Lá na Bíblia, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ele está dizendo que nós somos o sal da terra. O sal não só dá sabor, né? Alguém já comeu sem sal aqui? Por causa tem pressão alta? É ruim, hein, gente? Se eu comer sem sal, eu vou comer 3 vezes mais, porque não me satisfaz. O sal é tão importante que salário veio de sal. As pessoas trocavam tudo que tinham para conseguir 1 quilo de sal. Então ele diz, vós sois o sal da terra. Não seja insípido, não seja sem sabor. Seja aquele que mostra a sua porção divina. O sal, ele não só dá sabor,
Vocês lembram que a minha mãe, pelo menos, Nossa Senhora, até hoje, ela já desencarnou, ela fala no meu ouvido aqui, quando eu vou fazer um bolo, não esqueça a pitada de sal. Por que eu tenho que pôr uma pitada de sal? Eu não sabia. Porque o sal, ele une os sabores. Ele não somente salga. Quando Jesus usa essa frase, vós sois o sal da terra, olha a tua importância para Deus. E não tem ninguém aqui que é mais ou menos importante. Não é eu que estou aqui, a Lili é mais importante, está lá falando. Não. Um de vocês pode ser muito mais importante para Deus do que eu. Mas todos somos. Não existe ninguém. Não tem aquela passagem em que o cara que cuida das ovelhas, ele larga tudo porque uma se perdeu? Ele não vai deixar uma de suas ovelhas se perder? Esse é o Pai. Então, se nós já cometemos erros, se nós estamos ainda cometendo erros, não se condenem. Não se condenem, mudem. Faça essa transição. Se você é uma pessoa que briga muito, para um pouco, pensa, reflete. Muitas vezes, né, eu mesmo, quando entrei na doutrina espírita, meu Deus, eu falava assim, uma palestra bonita, mas por que minha mãe não está aqui? Por que meu pai não está aqui? Tem uma frase na doutrina espírita que diz o seguinte, a doutrina espírita não se impõe, ela se expõe. De que forma? Com a tua mudança. Não adianta você chegar aqui e achar que os outros têm que ouvir. Você tem que ouvir, internalizar e mudar. Aí o outro vai olhar assim, nossa, mas ela brigava tanto, agora está quieta, o que está acontecendo? Vai até lá cutucar você para ver se você briga de novo. Aí quando você não briga, fala, mas o que aconteceu com você? Por que você está assim? Porque eu conheci uma doutrina linda, que está me mostrando que eu tenho que mudar, que eu tenho que ser diferente. Aí a pessoa se interessa para conhecer também. Eu não posso abrir a cabeça de ninguém e colocar a doutrina dentro. Eu tenho que mostrar para o outro a mudança que essa doutrina fez em mim. E é maravilhoso quando isso acontece. Então, lembre, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Olha o que fala aqui o restante da frase. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz, assim resplandece diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais no céu. Entenderam? Ele disse, vós sois a luz. Para quem ele disse? Não foi só para os apóstolos dele, foi para todos os discípulos. Quem são os discípulos de Deus? Aquele que segue de Jesus, aquele que segue Jesus. Não é que segue passo a passo, é aquele que introjeta a verdade que ele tanto nos disse e faz aquilo que ele pediu. Esse é o seu discípulo. Os apóstolos, né, para quem assistiu The Chosen, Ave Maria, que tem apóstolo ali que é um horror. Né? Então, eles ficaram com Jesus e mesmo assim não conseguiram acreditar tanto em Jesus assim. Tá? Então, o que nós precisamos realmente é seguir o que ele pede. Não adianta, como eu digo sempre, eu usar esse livrinho aqui como desodorante. Eu sei tudo dele, falo versículo e tal, e não introjeto isso na minha vida. Ou então, eu sou uma pessoa maravilhosa dentro da igreja, fazendo caridade na favela, mas em casa eu sou um déspota. Eu brigo com todo mundo. Conheço um monte de gente assim. Não só de outras religiões, não. Eu conheço gente assim dentro da própria doutrina espírita, o que é pior. Porque a doutrina espírita é mais esclarecedora ainda. E eu não estou colocando em prática isso. Nós precisamos acordar para a vida, gente.
A vida vai nos dar de acordo com aquilo que nós damos a ela. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nada nos levará a lugar algum se não for através dos ensinamentos dele. Nós não vimos ele aqui na Terra, pelo menos nessa encarnação, né? Pode ser que a gente tenha sido lá aquele que atirou a pedra, né? Não devemos ter sido muito bonzinhos, não, e nem ser o seguidor dele, não, senão não estaríamos aqui. E se estivéssemos aqui, estaríamos numa grande missão, né? O que nós não podemos é perder a esperança desse governador da Terra. A Terra está passando por um processo delicado de transformação. Como que isso ocorrerá? Simples. Aquele que não conseguir internalizar, não digo tudo, mas uma boa parte do que ele vem dizendo há 2000 anos, ao desencarnar, já não volta mais para cá. É simples assim. Permanecerá aqui e no mundo espiritual somente aqueles que já tiverem internalizado um pouco. Eu acho que aqui ninguém está querendo voltar para um mundinho que não tem nada, né? Eu fico pensando, né, os grandes da humanidade, né, os presidentes, esses caras que dominam o mundo, que tem tudo do bom e do melhor, voltar para um mundo onde está começando o progresso, onde não tem nada, onde não tem nada. Vamos pensar dos homens da caverna. Já era um mundo de provas e expiações lá no início. Saíram do mundo primitivo e já está entrando no mundo de provas e expiações, mas não tinha nada. E esses que não conseguirem seguir, evoluir, amar, vai voltar para lá. E os que ficarão serão apenas aqueles, eu não digo que, como o mundo de regeneração, Kardec deixa muito claro, é um mundo onde o bem é maior que o mal, mas o mal ainda existe, porque nenhum de nós vai ter tempo hábil para destruir todo o mal que ainda tem dentro de si. Mas a partir do momento em que eu começo a introjetar a luz e o conhecimento e pôr em prática, eu vou ficar aqui. Eu vou ver essa evolução na Terra. Seja aqui na Terra, ou seja no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual tem uma quantidade imensa de espíritos, pelo menos 6 vezes mais do que os encarnados. Mas ele tem de tudo, né? Tem bom, tem ruim, tem muito mal. Então isso vai ser... Nós estamos no período da separação do joio e do trigo. Tá? Lembre-se que o joio e o trigo não é do seu jardim externo, é do seu jardim interno. Comece a arrancar o joio, que é aquilo que te engana. O joio engana, porque ele é parecido com o trigo, mas ele é endurecido, ele não tem semente. Arranque o joio de dentro de você. Não tente fazer isso no jardim alheio. Não tente. O que você pode é tentar mostrar para os seus filhos esse ensinamento, mas nem para os seus filhos você consegue arrancar o que somente ele terá que fazer. E através do quê? Através do amor desse ser que aqui esteve, que nos ensinou, que continua conosco. Ele não foi embora, ele desencarnou. E desencarnar não significa que foi embora. Ele continua desse jeito, com essas mãos envolvendo o planeta Terra. E imagino que ele também fique apreensivo pelo livre-arbítrio que o homem tem. Porque o homem pode apertar um botão e destruir a Terra. Pode. Só que como nada é destruído, tudo é transformado, tudo se transformará em outra coisa. A única diferença, se isso acontecer, que muita gente tem medo, né? O mundo vai acabar, vão apertar o botão, a Terra vai explodir, eu tenho medo. A única diferença é que você não vai morrer sozinho, você vai morrer com todo mundo. Olha que beleza! Porque morrer todo mundo vai, certo? Ou não? Alguém discorda? Que um dia a gente vai morrer? Se morrer sozinho, morrer em grupo, deixa que quem vai ser responsável serão os que destruirão a Terra.
Mas a terra não será destruída. Não consigo nem imaginar, porque esse ser e todo o bem que envolve, que está com ele, não permitirá que isso ocorra. Porque já poderia ter ocorrido há mais tempo. Tá? Isso não vai ocorrer. Mas nós vamos ver essa terra ainda muito linda, muito florida e muito evoluída. Muito obrigado. Posso fazer a prece? Deixa eu só contar uma historinha. Será que eu contei a historinha da formiga da outra vez? Eu gosto muito da história da formiga, porque fala que uma moça muito deprimida, ela estava sentada no chão, muito triste, e começou a ver uma formiga. Começou a observar a formiga andando com uma folha enorme. Vocês sabem que a formiga é o bicho que mais carrega peso, né? Que consegue carregar muito mais do que ela pesa. Então ela pegava a folhinha caía, ela pegava de novo, dava mais 2 passos, a folha caía. Ela foi acompanhando aquela formiga até a porta do formigueiro. Essa formiga tentou entrar com a folha, mas a folha era grande demais, não entrou. Ela falou, mas que absurdo! Olha só, todo o sofrimento dessa formiga para caminhar com essa folha e chegar lá na porta. Não conseguia entrar com a folha. Que Deus é esse? Eu não acredito em mais nada. Nisso, saiu várias formigas. E todas foram na folhinha, cada um cortou um pedacinho e levaram a folha inteira para dentro. Qual é a força do universo que deu à formiga a inspiração de que a união faz a força? Que força é essa? E tem gente que não acredita em Deus. Eu não sei dizer quem é Deus. A única coisa que eu sei é que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é isso que nós precisamos entender. E Ele atua em todos os reinos. Ele ama em todas as circunstâncias, desde o verme até o anjo. Ele ama. Então, se tem alguém aqui que não se ama, que cometeu erros, que se condena todos os dias, Deus não faz isso com você. Quem faz isso com você é você mesmo. Comece a se amar e seja feliz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Criador, a esse Mestre Jesus, que envolve toda a humanidade, no seu amor, na sua paz e na sua luz. E não tenham dúvida que aqui Ele está. Ele está presente aqui, não em matéria, mas em espírito. Ele está aqui como em todas as outras casas que se reúnem em seu nome. E aqui, nesse momento, recai sobre nós uma chuva de bênçãos, que vem do alto como chuva de prata. E quem abrir mente e coração receberá. E essa luz poderá curar, retirar dores internalizadas. Essa chuva de bênçãos pode renovar as nossas células, se nós permitirmos que ela penetre em nós. Que uma simples oração pode curar a nossa alma, mais do que o próprio corpo. Porque o corpo somente adoece, porque a alma está doente. Cure, Senhor, a nossa alma. Ajuda-nos a enxergar as Tuas verdades e seguir passo a passo o caminho que nos levará a Ti. Que o Teu amor reine sobre todos os países, sobre todas as criaturas e principalmente as criaturas que sofrem, mas também aos que fazem o sofrimento. Ninguém lembra de orar por eles, porque eles precisam de oração para minimizar as dores que distribui pelo mundo e, consequentemente, a si mesmos. Que possamos, Pai, amar mais e odiar menos, perdoar mais e agredir menos, e que possamos levar
aquele que cruze o nosso caminho, um pouco de paz e luz, como nós mesmos precisamos. Agradecemos a Ti, Mestre amado, por esse momento de luz, e que essa luz se espalhe por todos os cantos e chegue aos locais onde haja maior necessidade, aos corações aflitos e às pessoas que sofrem. Em Teu nome pedimos licença para encerrarmos a palestra dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus.